E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Questão aí, ó. Questão 21. Diz assim, ó. Uma mulher com 30 anos de idade, primigesta, com gestação a termo, internada em um hospital, apresenta pré-eclâmpsia com sinais de sofrimento fetal, tendo-se optado por interrupção da gestação. Em seu prontuário, registra-se que, no segundo trimestre da gestação, a paciente havia apresentado dosagem de TSH de 5, alta, né? O T4 livre de 0,7, ele está aí baixo, e tendo sido aumentada a dose de levotiroxina, que a paciente usava algum tempo antes de iniciar a gravidez, de 50 microgramas para 100. No puerpério imediato, ainda durante a sua internação hospitalar, qual deve ser a indicação adequada para a paciente quanto à dose diária de levotiroxina? Ou seja, o paciente aqui apresentava alteração aqui dos seus dados aí de TSH e de T4, e aí foi feito o aumento da dose de levotiroxina durante aí esse período, né? Foi feito aí durante esse período, antes de iniciada a gravidez de 50 para 100, né? O paciente usava 50 e foi aumentado para 100. Ele quer saber qual é a nossa conduta agora nesse momento, já que no puerpério imediato, ainda durante a internação hospitalar, o que a gente tem que fazer em relação à dose de levotiroxina? A gente mantém, a gente aumenta ou a gente reduz? Vamos ver aqui. Manter a dose de 100 microgramas até o 28º dia do puerpério. Letra B, retornar ao uso regular para a dose pré-gestacional de 50. Letra C, aumentar para 125 e manter durante o período de lactação. Letra D, suspender o uso dessa medicação e avaliar em 40 dias a necessidade de reintroduzir o medicamento. E aí? O que você responderia aí, meu amiguinho, minha amiguinha? Certo que aí? O que você responderia? A paciente, ela já era tratada com levotiroxina, 50 microgramas. Então, a gente não pode suspender o uso dessa medicação, já que ela usava antes, né? Então, durante a gravidez, o que acontece é que existem muitas mudanças fisiológicas no corpo da mulher que necessitam de uma maior, vai se usar mais a levotiroxina no corpo da mulher. Isso ela vai ter a maior necessidade. Foi por isso que foi aumentada a dose, né? Foi um descontrole. Teve um descontrole aqui, ó. O TSH aumentou e o T4 ele reduziu. Então, teve um descontrole aí desses níveis na gestação. Quando a paciente ela voltou ao seu estado anterior, no puerpério, o que a gente tem que fazer é retornar ao uso regular da dose, que era a dose anterior, de 50 microgramas, porque ela já não apresenta mais as mudanças que a gravidez ela impõe à vida da mulher, certo? Então, vai ter as mudanças que fizeram com que existisse a necessidade do aumento da dose. Então, o que a gente vai fazer é retornar ao uso regular para a dose pré-gestacional. Não vou suspender e não vou aumentar a dose. Nem vou manter, porque agora ela não tem mais as necessidades. Possivelmente, a gente vai ter que voltar para a dose pré-gestacional. Agora, tendo necessidade de aumentar a dose, a gente aumenta, não tem problema. Mas o mais lógico é que ela precise voltar à dose anteriormente utilizada. Questão fácil, meu amigo, fácil de mim. Ok? Então, temos a nossa primeira fácil, certo? Primeira questão fácil, beleza? Próxima question. Próximo. 22. Uma mulher com 75 anos de idade, previamente rígida e ativa, ao ser atendida em uma unidade básica de saúde, refere que há 2 dias está com dor intensa na região coxo-femoral direita, que irradia para a região medial da coxa e joelho, e que lhe causa grande dificuldade para deambular.
Quando questionada sobre queda, a paciente nega a ocorrência, assim como os familiares que a acompanham. Ela refere ainda tontura esporádica ao levantar-se da cama e nega outros sintomas, outras comorbidades ou uso contínuo de medicação. Tem joelhos valgos. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 150 por 100 e tanto a ausculta cardiorrespiratória quanto o restante do exame físico são normais. Os exames de imagem mostraram uma fratura de colo de fêmur, estágio 2, classificação de Gardner. Qual deve ser a conduta terapêutica adequada nesse caso? Uma das coisas que eu falei aqui, né, nos podcasts Revalida, tem até um conselho aí para vocês que estão se preparando para a primeira fase do Revalida. Olha, quem está se preparando para a primeira fase do Revalida, é obrigatório que você assista os podcasts Revalida que a gente faz. Por quê, Rafael? Mas, Rafael, eu já sei. Já sabe o quê, meu amigo? Você está se preparando para o Revalida, como é que você sabe de nada? Observe as dicas que as pessoas que já passaram pelo Revalida têm para lhe oferecer. Se não fosse importante, eu não faria o podcast. Então, a gente tem aí várias dicas das pessoas que fizeram o Revalida e que vai ajudar você a aprovar. Uma das coisas que eu falei no podcast, acho que foi com a Gabriela, doutora Gabriela, e também acho que foi com a doutora Michele também, eu não lembro quem mais, o Chainiev também, o doutor Chainiev, eu devo ter falado de alguns desses, não lembro se foi nesses que eu falei, mas eu acho que na doutora Gabriela eu falei sim, que uma das coisas que eu vou melhorar lá no curso de Tips Revalida é que eu vou colocar módulos, por exemplo, assim, ó, ortopedia para o Revalida. Vou criar um módulo de ortopedia para o Revalida lá no curso do Tips Revalida. Vou criar um módulo de oftalmologia para o Revalida, de otorrino para o Revalida. Então, eu senti a necessidade de alguns temas serem falados, por exemplo, de ortopedia, de oftalmologia, que mais? De nefrologia. Nefrologia a gente já tem aula. Tem alguns temas que eu vou aumentar. Mas tem alguns temas que eu vou acrescentar lá no curso. Para que a gente abranja, que a gente abarque também outros temas que são importantes aí. Por exemplo, procedimentos básicos no SUS. É um módulo que eu vou fazer lá no curso TIPS. Eu vou aumentar. Urologia também, verdade. Urologia para o Revalida. Então, focados nas provas do Revalida, os temas que já caíram na prova do Revalida. Eu vou fazer focado nisso daí. Lá no meu curso TIPS Revalida eu vou fazer isso. Vou colocar isso daí porque eu vi que tem algumas questões que a gente precisa desse conhecimento. Como a prova está distante, eu estou preparando bem para poder fazer. Vou fazer em forma de live, vou colocar lá no curso, lá para a galera que vai fazer parte do curso. E, por exemplo, uma questão dessa besta, que aí, como a gente não aborda muitas vezes isso daqui, né? Eu, nas minhas lives, até abordei esse tema. Mas aqui é uma questãozinha besta, né? Então, por exemplo, Gardner 1, o que é que eu faço? Gardner 2, né? Essa classificação aí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que é que a gente faz com os pacientes. Ó. Nas fraturas Gardner 1 e Gardner 2, a gente vai fazer a redução fechada e a osteossíntese. Muito difícil que você precise fazer redução aberta. Quase nunca você vai fazer. Existe, lógico, aí é um conhecimento muito mais específico, mas para a gente a redução é fechada. Gardner 1 e 2, redução fechada. Gardner 3 e 4 tem duas possibilidades. Os pacientes que podem suportar uma cirurgia, que eles não são tão idosozinhos, que eles podem suportar uma cirurgia, a gente faz redução fechada e fixação interna, porque ele vai demorar muito tempo aí de recuperação. Então, ele precisa aguentar a cirurgia, precisa aguentar a recuperação. Então, um paciente muito idoso, não vale a pena eu fazer uma redução fechada e uma fixação interna. O paciente que tem uma situação clínica mais difícil, não vale a pena eu fazer isso daqui, né? Então, se não aguenta a recuperação, então eu faço uma artroplastia total de quadril, já faço direto. Troco logo o quadril dele. Se ele pode recuperar, se ele suporta a cirurgia, então redução fechada e fixação interna. Então, aqui é o que a gente faz, ó. Tá vendo, ó? Nas Gardner 1 e 2, redução fechada e osteossíntese. Nas 3 e 4, eu faço redução fechada com fixação interna para quem é capaz de ter essa recuperação adequada, e aqueles que não, eu faço logo diretamente a artroplastia total do quadril. Então, vou ver aí se a mobilidade do sujeito já era boa antes de apresentar a fratura, se ele tinha uma atividades de vida diária muito tranquilas. Então, a partir daí, eu vou ver isso e vou decidir. Gardner 3 e 4. No caso da nossa,
foi Garden 2. Então, não tem segredo, redução fechada e osteossíntese é a resposta. Redução fechada com realização de osteossíntese. Letra B é a resposta aqui dessa questão. Certinho? Então, é por isso. É uma questão fácil, é uma questão simples, mas aí não é uma questão que a gente passa tempo memorizando essas coisas dessas questões de ortopedia. Apesar de eu ter feito live e coloquei no curso essa live de ortopedia, tem lá um módulo só de ortopedia no curso TIPS, né? De lives de ortopedia, mas não é, eu confesso que não é um assunto que eu chamei a atenção, certo? Mas tudo bem. Então vou caracterizar aí como uma questão difícil, por eu não ter chamado a atenção desse tipo de questão, porque essa é uma questão que cai uma vez e não vai cair de novo, né? Geralmente, os sistemas de ortopedia, urologia, eles são uma questão que é perdida para nós, né? Então, vamos lá. Então, questão difícil porque não é um tema que é repetitivo. Ok, então temos uma difícil já. Ok, já falamos isso. Questão 23 agora. Uma mulher de 60 anos de idade, previamente rígida. Só uma observação, vocês percebem que as questões que eu digo que são difíceis, mesmo assim, a gente só tem que saber o tratamento delas. Vocês já perceberam? Porque ele deu até a classificação. Então, eu tinha que saber somente o tratamento, né? Só o tratamento eu tinha que saber. Então, mesmo assim, o foco é no tratamento. Então, se você quer estudar algum tema que é mais improvável de cair, estude o tratamento desse tema. Porque aí, o que pode ser cobrado dos temas que não são prevalentes é o tratamento, certo? Às vezes a gente vai lá para a classificação, não sei de quê. A classificação é importante para saber o tratamento. Mas você vê, por exemplo, quando a gente falou também, ou sim, outro módulo que eu vou criar também, sobre intoxicações e sobre, por exemplo, animais, né? Sobre, sei lá, picada de escorpião, no caso, ferroada de escorpião, acho que é, né? Ou de cobra. Então, eu vou criar também um módulo sobre isso lá no nosso curso. Que eu acho massa toxicologia. Vou fazer um módulo lá de toxicologia para falar sobre esses temas, intoxicações e tal. Esse vai ficar massa. Vai ficar muito massa mesmo. Então, vai ficar tudo lá no TIPS, tá? Um módulo de toxicologia. Eu nunca vi... não sei se eu nunca vi um módulo de toxicologia assim, né? Em coisa. Eu lembro que eu gostava muito dessa matéria lá na faculdade. Então, eu vou criar um módulo de toxicologia também. Certo? Só promessas. Eu fico fazendo promessas para vocês e vocês ficam me cobrando. O curso que vocês têm já é suficiente para passar na prova, mas isso eu estou dizendo que vou acrescentar. Tanto para a galera que comprou lá no ano passado, como para a galera que comprou esse ano. Esses módulos eles vão ser acrescentados no curso. Não se preocupe. Vai ser acrescentado no curso de todo mundo, esses módulos aí. Beleza? Então, o meu curso, ele é eterno. Ele é eterno. Enquanto eu viver, ele vai ser eterno. 23. Uma mulher de 60 anos de idade, previamente rígida, relata em atendimento médico lesões cutâneas muito dolorosas no dorso, surgidas há menos de 24 horas. Ao exame físico, evidencia-se a presença de erupção vesiculosa sobre base eritematosa de localização unilateral no trajeto do dermato no T3. Com base nessas informações e na principal hipótese diagnóstica para o caso, é correto afirmar que, letra A, o tratamento antiviral oral previne a dor crônica por neuralgia. Letra B, a dor crônica por neuralgia é uma complicação frequente e debilitante. Letra C, a amitriptilina não deve ser indicada no controle da dor crônica por neuralgia. E letra D, a dor intensa provocada por neurite aguda é característica raramente presente na apresentação clínica. E aí, o que você responderia? A gente já fez essa questão lá no projeto 8 em ponto, né? A gente estava falando aí de dermatologia, de exantemáticas, né? A gente falou sobre essa questão. Então, como eu falei para vocês lá, isso aqui é herpes zoster, né? Ó, dermato no T3, 60 anos, idoso com né, lesões vesiculosas, ó, erupção vesiculosa de base eritematosa. Isso aí é o quê? É herpes zoster. Ok, herpes zoster. Qual é o tratamento da prevenção? É a aciclovir, o antiviral ali. O aciclovir, ele previne a dor crônica por neuralgia? Não 100%, né? Não em 100%. Então, a gente dá o tratamento, a gente espera a prevenção dessa dor, mas ele não é efetivo na maioria dos casos. Então, por isso que eu não posso dizer que o antiviral, ele previne a dor crônica por neuralgia. Ele não vai prevenir. A gente dá até isso daí, para que exista isso,
mas ele não vai ser efetivo em 100% dos casos. A alternativa que está sim certa, sim ou sim, é a letra B. A dor crônica por neuralgia é uma complicação frequente e debilitante. Essa não tem como estar errada. Essa eu já sei que está certa. Então, a letra A, apesar da gente fazer o tratamento com a aciclovir, ele não vai ser tão efetivo. E aí, eu lá no projeto 8 em ponto, eu disse o seguinte para vocês, que os tratamentos com antivirais, na maioria dos casos, não são bons. A gente usa porque é a única coisa que tem, mas eles não são bons, eles não são tão efetivos no tratamento aí dos vírus. Por exemplo, oseltamivir é um tratamento 100%? Não, não é. A gente usa para alguns pacientes, mas ele não é esse tratamento todos bons assim. Já vi uma palestra sobre isso e é bem interessante isso daí, que a gente não tem muito em consideração. Então, infelizmente, o tratamento é complicado, é muito complicado o tratamento aí desses pacientes. E tá errado aqui o número da questão. Eita, deixa eu corrigir essas questões aqui. Não é questão 23, meu Deus do céu. É 33 nessa questão? Eu acho que essa questão é 33. Não é 23, não. Ele é 33. Deixa eu ver aqui. Tô falando aqui. Não, é 23. É 23? Tá errado. É 23, né? Tá certo, não é 23? Questão 23. Deixa eu ver aqui na minha prova. Questão 23. Ah, tá certo. Eu endoidei agora. Desconsiderem o que eu falei. É 23 mesmo. Tava vendo aqui, eu disse, não, porque a gente tá na live 3, mas porque a primeira eu fiz até a 10, depois eu fiz da 11 na 2 e depois da 21. É isso mesmo. Estamos na live 3, né? E a questão 23 mesmo. Sim, aproveitando esse ensejo, tem algumas pessoas que me perguntam, Rafael, essa não é a questão 23. Na minha prova é a questão, sei lá, na outra prova, deixa eu ver qual era a questão na outra prova, isso daí. Em uma prova é a 23 e na outra é a 25. Eu quero dizer, é a 25, Rafael, não é a 23. É porque tem dois modelos de prova. Então, algumas é 23, um modelo é 23 e na outra é a questão 25. Certo? Então, vamos lá para frente agora. Vamos para frente. Sim, ó, só uma observação aqui. A dor intensa provocada por neurite aguda é característica raramente presente? Não, raramente não. É muito característico. Né? A amitriptilina não deve ser indicada no controle da dor crônica por neuralgia? Que conversa é essa? É isso que eu utilizo. A amitriptilina, por exemplo, é um dos fármacos que a gente utiliza. Então, a C e a D estão erradas. A está errada. Alternativa B. E aí, o que é que você almeja? Você já está no nível... Você está no nível peregrino, no nível robozinho ou no nível esqueleto? Esqueleto eu acho que ninguém está, né? Estamos almejando aqui o nível esqueleto. Rafael, o que é que significa isso? Eu classifiquei aí os alunos aqui em 3 níveis, né? Assim, quando o cara entra para o grupo, para as lives, está se preparando para o Revalida e não passou na primeira fase, o cara está aí no nível peregrino. Ele é um peregrino, né? Todo mundo é peregrino. Você é a denominação das pessoas que fazem parte da nossa tribo, né? Da nossa tribo, quem entra e faz parte da nossa tribo é o peregrino, a peregrina, certo? Então, peregrinos e peregrinas estão aqui fazendo parte da nossa tribo. O cara que já passou da primeira fase, ele é o robozinho, né? Porque o peregrino, ele quer ser robozinho. O que é o robozinho? O robozinho é o cara que faz as provas e ele nem olha, ele já vai logo fazendo e tá rápido para fazer questões e ele conseguiu aprovar na primeira prova. Então, na prova teórica. Então, ele é o robozinho. Eu estou no nível robozinho. E o nível que a gente almeja, depois que o cara passa o nível robozinho, que você está no nível robozinho, você vai para o nível esqueleto. Né? O que é o esqueleto? Esqueleto é o checklist. O checklist é o que você faz. Então, você tem que memorizar os pontos mais importantes do checklist. A gente lá na prova prática, na live da prova prática, a gente ensina o cara os principais pontos, do mesmo jeito que eu ensino para vocês os principais pontos nas questões objetivas e nas discursivas, eu também ensino lá o checklist, o que é mais importante em cada um desses daí. E aí a gente diz que quando o cara alcança a aprovação na prova prática, ele é um hashtag esqueleto, né? Vai estar no nível esqueleto daí das fases. Eu achei massa esses nomes, vou fazer as camisas. Rapaz, eu tinha que ter essas camisas para a semana que vem, né? Eu não sei se eu vou conseguir até a semana que vem ter essas camisas, mas eu queria ter as camisas do hashtag robozinho, hashtag peregrino e hashtag esqueleto, tá? Então, tô aí ao caminho do hashtag esqueleto. Ainda tô no nível robozinho ainda. Oh. Robozinho, eu não sou
Eu não sou peregrino. É tão almejado que eu já decretei. Muito bem, muito bem. É isso aí. A caminho do hashtag robozinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Massa, né? Os nomes, massa demais, tem tudo a ver. Aí só entende o cara que faz parte aqui do nosso grupo, né? O cara que não faz parte do grupo, ele não entende nada. Ele diz, vou até colocar, vou colocar lá no Instagram, 2 hashtags, vou colocar hashtag peregrino, né? Coloco lá. Aí coloco outra imagem com hashtag robozinho, só com o desenho do robozinho, e outra com hashtag só o desenhozinho do esqueleto. Vou fazer para colocar a venda. Rafa, tem que pôr a venda no seu Instagram para que possamos comprar. É massa, né? Massa. Vocês podem fazer também, né? Fazer. Mas eu vou ver se eu consigo fazer para poder vender. É massa comprar. Para todo mundo ficar na mesma tribo, né? É isso aí, Temos que fazer tudo para que a gente possa estar envolvido nisso daí. Então vamos fazer as camisas, Vou fazer aí, e aí vocês... Bem simples, só o hashtag mesmo, robozinho, hashtag esqueleto, hashtag tal. Depois eu invento aí uns designs melhor, né? E aí eu queria fazer também, fácil demé, né? Ia ser massa demais essas camisas. Vou fazer porque é massa. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 24. 24 minutos, questão 24. O gestor de saúde de um município de quanto, meu Deus? 200 mil habitantes no Brasil desenvolveu um estudo para estimar a prevalência da hipertensão arterial sistêmica para o planejamento da atenção à saúde dessa população, especialmente a dispensação de medicamentos antihipertensivos. Em uma amostra de 2.500 pessoas pesquisadas, 20% apresentavam diagnóstico de hipertensão e já tinham indicação de tratamento medicamentoso. No mesmo ano em que foi desenvolvida a pesquisa, 19% da população utilizou as farmácias municipais e privadas para o tratamento da hipertensão. Considerando essas informações, assine a alternativa correta acerca dessa situação epidemiológica. Vamos lá. Uma amostra de 2.500 pessoas pesquisadas, 20% apresentavam diagnóstico de hipertensão e já tinham indicação de tratamento medicamentoso. No mesmo ano em que foi desenvolvida a pesquisa, 19% da população utilizou as farmácias municipais. Então, o que acontece é o seguinte: 19% da população utilizou as farmácias municipais, ou seja, essas pessoas são as que estão em tratamento para a hipertensão, por exemplo. Então, se 20% da população com um percentual entre 18,5% e 21,5%, ou seja, está dentro da faixa, né, os 20% e os 19%, significa que essa população está sendo bem tratada, né? Porque, 20% das pessoas pesquisadas, elas apresentam diagnóstico de hipertensão arterial e têm indicação de tratamento medicamentoso. E 19% da população utilizou as farmácias municipais. Ou seja, esse 19%, ele está dentro desse rango aqui. O que significa que a população está sendo tratada de forma adequada. Né? Dentro dessa amostra, a gente viu que existe tratamento adequado, né? O mesmo percentual de pessoas que estão com a doença estão sendo tratadas. Então, tá ok. É isso que me mostra, né? Considerando essas informações, assine a alternativa correta acerca dessa situação epidemiológica. Vamos ver lá. A adesão ao tratamento da hipertensão está adequada, uma vez que a proporção de pacientes que utilizaram as farmácias para esse tratamento pode ser igual à prevalência estimada da hipertensão. Letra B. A adesão ao tratamento da hipertensão não pode ser avaliada, uma vez que a proporção de pacientes que utilizaram as amostras para esse tratamento está abaixo da prevalência estimada de hipertensão. Letra C. São necessárias campanhas de orientação para a prevenção secundária da hipertensão arterial, pois a prevalência estimada no município é muito maior do que a prevalência atual no país. E letra D. A estimativa da prevalência de hipertensão arterial no município varia de 18,5% a 21,5%, o que dificulta a implementação de políticas estratégicas de adesão ao tratamento nesse município em particular. Fácil, né? Ou seja, a estimativa é igual à prevalência, está dentro da prevalência, a prevalência está dentro da estimativa, então a resposta correta é a letra A. A adesão ao tratamento da hipertensão está adequada, uma vez que a proporção de pacientes que utilizam as farmácias para esse tratamento pode ser igual à prevalência estimada da hipertensão. Resposta, letra A. Fácil. Fácil demais, meu amigo. Vou colocar outro. Mamão com açúcar, né? Fácil demais, mamão com açúcar. Todas essas frases aqui nossas têm que ser colocadas nas camisas, né?
Vou fazer. É muita coisa para fazer, mas eu vou fazer. Vou ver se eu consigo um lugar aqui que eu imprima nas camisas, eu coloco os adesivos nas camisas rápido. Aí eu faço para maratona. Isso foi ideia que eu tive essa semana. Se eu tivesse tido antes, eu tinha feito. Mas tudo bem. Sou um vagabundo sem vergonha. 25. Uma lactente de 15 meses de idade é levada pela mãe ao pronto-socorro. A mãe relata que o coração do bebê está muito acelerado. A mãe nega outras queixas e informa que realiza acompanhamento regularmente na unidade básica de saúde, não tendo ocorrido, até então, intercorrências. Ao exame físico, a lactente apresenta-se em bom estado geral, corada, hidratada, afebril, consciente, com boa perfusão periférica. Saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente. Batimentos cardíacos fetais em 2 tempos, sem sopro audível, frequência cardíaca 230. Ausência de edema e pulsos de boa amplitude. O eletrocardiograma apresenta onda P não visível, intervalo RR fixo, QRS estreito, menor do que 0,09 segundos. Diante desse quadro, além da manobra vagal, a conduta inicial adequada é. Vocês querem mesmo chegar lá na prova do Revalida com as camisas, né? Vamos lá, vamos criar nossas marcas. Então, geralmente, as taquicardias na criança, né, nas crianças, elas são supraventriculares, e é o que está acontecendo aqui. Tem ausência de onda P, com intervalo RR fixo, e o QRS, ele está estreito, né? QRS estreito. Isso é o quê? Supraventricular. É uma taquicardia, taquiarritmia, né? Supraventricular, né? Então, qual é o tratamento das taquiarritmias supraventriculares? Lá em cardiologia a gente viu, lá no curso e também nas lives de cardiologia. Primeira coisa, para reduzir a pressão arterial, eu vou fazer manobra vagal. E a outra coisa que eu vou fazer é a administração de adenosina, né? O PAS, que é procainamida, amiodarona e sotalol, é para ventricular, não para supraventricular. Mas a amiodarona pode ser usada tanto na ventricular como na supraventricular, mas não é a droga de primeira eleição. A eleição na supraventricular é a adenosina, resposta letra B, né? A conduta inicial adequada é a adenosina, resposta letra B, B de bola, B de Bíblia, a galera aí mais alucinada. Questão 26. Se você está gostando da live, meu amiguinho peregrino, meu amiguinho robozinho, né? Quem está aí no nível robozinho ainda, ou futuro robozinho aí. Se você está gostando da live, escreve aí, #LiveTop e dá o like, meu amiguinho, pelo amor de Deus, dá o like aqui para eu saber que você está gostando, né? Então, vamos lá, questão 26, muito massa. É muito bom essas lives de questões, né? É muito bom. Aqui no YouTube, só quando a internet tá ruim que é ruim, mas quando tá a internet boa, quando tá indo tudo fluindo adequadamente, é muito bom, véio, fazer essas lives. Estava com saudade. Saudade das lives de meio-dia, de 5 horas da tarde, de questões de objetiva. Tô fazendo questões de prova prática agora para poder aprovar, né? Agora eu tô no estudo sistematizado para a prova prática. Eu acho massa as lives de prova prática também, mas eu me cobro muito agora, né, que eu tô fazendo as lives para poder aprovar, então eu acho que elas não saem como eu gostaria no momento. Depois vai melhorar, né? As minhas lives de prova prática, a galera gosta, mas eu ainda estou em aprendizado, né? Estou aprendizado. Pretendo ser melhor. Mas, essa daqui era ruim. As lives de questões, vocês achavam bom, mas era ruim. E agora tá bem melhor, né? Então, tenham paciência comigo, que eu vou melhorando, né? Eu vou melhorando. 26. Uma mulher com 25 anos de idade, em uso de fluoxetina, 40 miligramas ao dia, há 16 meses, devido a transtorno de ansiedade generalizada leve, documentado em prontuário, procura unidade básica de saúde, porque acabou de descobrir que está grávida e deseja iniciar o pré-natal. Diz que a ansiedade está bem melhor há quase um ano e que não sente mais os sintomas que eram comuns quando começou o tratamento. Relata ter muito medo de que algo ruim aconteça com o bebê, pois sabe que o uso de alguns medicamentos pode prejudicar o desenvolvimento do feto e gostaria de saber se o uso de fluoxetina é seguro. Diante dessa situação, a conduta indicada é, letra A, trocar o uso de fluoxetina
pelo de amitriptilina, um antidepressivo tricíclico para maior segurança do feto e da mãe durante a gestação. Letra B. Suspender gradualmente o uso de fluoxetina e substituí-lo por benzodiazepínico, dado o menor risco de efeitos colaterais destes sobre o feto. Letra C. Aumentar a dose de fluoxetina, já que essa substância não apresenta quaisquer riscos durante a gestação, que cursa com descompensação de problemas psiquiátricos prévios. Letra D. Suspender o uso de fluoxetina e incentivar a paciente a retornos frequentes à UBS, com posterior reavaliação do caso e da necessidade de reiniciar a medicação ou proceder à internação não farmacológica. Então, qual é que a gente vai? 25 anos, usa fluoxetina há 16 meses, teve um transtorno de ansiedade generalizada leve, diz aí, tá grávida, diz que a ansiedade está bem melhor há quase um ano e que não sente mais sintomas que eram comuns quando começou o tratamento. Já tá de boa. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Antidepressivo tricíclico tem menos efeitos adversos? É menos causa? Não, é uma droga que não tem menos risco, não. Tem mais risco, então a letra A tá errada. Um benzodiazepínico, ele não apresenta riscos para a gestação? Que conversa é essa, meu? Não vou substituir, suspender gratuitamente o uso de fluoxetina, substituí-lo por benzodiazepínico? Que conversa é essa? Conversa é essa? Nunca vai fazer isso daí. Então, letra A e letra B não tem nenhum sentido. Aumentar a dose de fluoxetina. Mas se a mulher já está boa, para que eu vou aumentar a dose de fluoxetina? Não faz nenhum sentido. Só poderia ser a letra B. Já descartei logo a B e C. E a D tá massa, né? Vou suspender o uso de fluoxetina, incentivar retornos frequentes à ABS e depois aí reavaliar a necessidade de reiniciar a medicação depois de ser suspendida. Já que ela está bem e está grávida, suspendo. Tem risco Toda medicação tem um certo risco. Existem drogas que têm menos risco. Essa droga não é uma droga que tem tanto risco. É uma droga boa para se utilizar na gestação, mas, de qualquer forma, temos que reavaliar. Já que a paciente não tem sintomatologia atual, então vamos retirar a droga e rever aí a necessidade posteriormente. Fácil. Fácil de ver. Mamão com açúcar, né? Banana com Nescau. 27. Ó, semana revalida estamos fazendo, né? As lives ao vivo, né? Vão ficar disponíveis posteriormente para apreciação, né? 2 por semana, aí vocês vão ficar. E na semana que vem, nos dias 15, 16 e 17 de março, a gente vai ter a Maratona Revalida. O que é a Maratona Revalida, Rafael? Se você já assistiu, bom, mas vai ser melhor ainda essa Maratona Revalida. A gente vai... essa daqui vai ser filé demais. Vai ser a melhor Maratona Revalida que eu já fiz. A gente vai fazer estudo de caso, a gente vai ensinar as técnicas, vai mostrar muitos vídeos, vai ver as entrevistas, alguns pedaços de entrevistas. Vai ser massa. Então, se você quer participar, 15, 16, 17 de março, semana que vem, a gente vai fazer 8 horas da noite. Se programe para participar e convide outras pessoas também. Faça aí a divulgação, que vai ser massa. Massa, massa, massa. 27. Durante o plantão de enfermaria de um hospital, o médico plantonista é chamado pela equipe de enfermagem porque um homem com 38 anos de idade, que aguarda para a realização de uma herniorrafia eletiva, apresenta uma crise. Chegando ao quarto, o médico se depara com um paciente referindo dor torácica, taquicardia, dispneia, tontura e sudorese de início súbito. Imediatamente, o médico avalia o paciente que refere medo de estar tendo um ataque cardíaco e de estar ficando louco. Não possui antecedentes de doença dignos de nota. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 32, sem evidenciar outras alterações. Avaliações cardiológica, metabólica e pulmonar, de emergência, também apresentam resultados normais. A paciente não tem histórico de doenças cardíacas, nem apresenta fatores de risco cardiovascular. O médico chega à hipótese diagnóstica de crise de pânico. Beleza, crise de pânico. Bererei, crise de pânico. Só importava isso. Considerando o quadro clínico e correspondente hipótese diagnóstica, o médico plantonista deve, letra A, prescrever imediatamente prometazina, 25mg via intramuscular, e repetir a aplicação dessa dosagem, se necessário, e cancelar a cirurgia por necessidade de encaminhamento do paciente para a psiquiatra de emergência. Letra B, tranquilizar o paciente, orientá-lo para que respire devagar e profundamente e considerar o uso de benzodiazepínicos em caso de crise muito prolongada ou grave. Letra C, iniciar tratamento com inibidor seletivo de recaptação de serotonina
e agendar visita do psicólogo do hospital para avaliação do paciente em 2 dias, período em que este deve ficar internado. Letra D. Prescrever imediatamente haloperidol 5mg via intramuscular, conter fisicamente o paciente e manter a data da cirurgia, pois a medicação anestésica pode reverter o quadro e aliviar os sintomas. Qual é o tratamento de crise de pânico? É, primeiro, benzodiazepínico, né? Benzodiazepínico. B de benzodiazepínico, né? Mas eu vou dar o benzodiazepínico para todo mundo? Não. Vou avaliar a necessidade. O paciente se tranquilizando, respirando, se acalmando, aí eu avalio. Vejo se aí a crise ela passou, se não. E aí sim. Rafael, por que eu não dou um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, já que é uma droga também indicada? Porque ela demora, só tem droga dessa daí que demora, por exemplo, 20 dias para iniciar o mecanismo de ação dela. Então não vai adiantar nada para a cirurgia, não vai adiantar nada para o paciente. A gente começa dando benzodiazepínico e depois, junto com o inibidor da recaptação seletivo da recaptação de serotonina, junto os dois. E depois deixa só o benzodiazepínico, né? Enquanto um não faz o efeito, a gente utiliza o outro, né? O benzodiazepínico. E depois substitui. E aí eu retiro o benzodiazepínico. Certo? Então, resposta letra B, né? Como são crises agudas, então ele não vai ter não vai ter muito efeito eu dar um inibidor seletivo aqui. Haloperidol não, nem prometazina. Resposta letra B de benzodiazepínico. Eu não vou nem dizer fácil de mé, porque já se tornou uma frase aí contínua, né? Nas nossas questões. Então tá vendo aí, ó? Todas as questões fáceis, não foi não? Tudo tranquilo, sem nenhum problema. 28. Um homem com 75 anos de idade. Ó, agora, algumas dessas questões a gente resolveu como? Descarte, não foi? Fui descartando o negócio. Por exemplo, aquela da medicação. Eu não vou aumentar a dose. Não vou substituir por benzodiazepínico nem amitriptilina na gestação, né? Eu não vou aumentar a dose. Então, eu vou fazer o quê? Retirar, suspender a medicação. Então, pela lógica, você faz a questão. Não é verdade? 28. Então, essa é a técnica do descarte inteligente. Você vai olhar para as questões e vai dizer, não, essa daqui não tem sentido, essa não tem sentido, essa não tem sentido, essa não tem sentido, essa só pode ser essa. Aí eu avalio lá e vejo que é realmente. 28. Um homem com 75 anos de idade, acompanhado da filha, é atendido em consulta no ambulatório de geriatria. A filha revela estar preocupada com os problemas de memória do pai, que, segundo ela, tem estado desatento nas últimas 2 semanas. Incapaz de lembrar seus compromissos, além de ter se perdido ao dirigir, ter sido incapaz de utilizar o telefone celular e de não ter certeza do próprio endereço. A filha informa que o paciente faz uso de vários medicamentos, não sabendo informar o nome deles. O paciente não apresenta sintomas depressivos comórbidos e não tem história progressiva de uso de tabaco ou álcool. Ao exame físico, o paciente mostra-se normal. Considerando a situação descrita, a medida inicial apropriada para elucidação diagnóstica é: letra A, excluir a possibilidade de delírio por uso de medicações, pedindo à filha que traga a lista completa de medicações em uso pelo paciente. Letra B, iniciar o diagnóstico diferencial de demências mediante a solicitação de ressonância magnética de cérebro. Letra C, avaliar a possibilidade de tumor cerebral e solicitar tomografia computadorizada de cérebro. Letra D, investigar a possibilidade de neurocisticercose e solicitar tomografia computadorizada de cérebro. Tem um negócio que é nada a ver, né? Ó, vou pensar em demência, em tumor, neurocisticercose. Tá vendo que dá para você descartar facilmente essas coisas? Por quê? O que é a demência? A demência tipo Alzheimer, o paciente ele vem, ó, evoluindo gradativamente, esquecendo primeiro a memória de curto prazo, depois ele vai esquecendo, depois de muito tempo a longo prazo. Né? Ó, lógico que só tá 2 semanas. Né? Um quadro aí que não é de muito tempo. E essa perda de memória, ela é muito grande, ela é muito pouca em muito tempo no Alzheimer, né? Uma demência vascular não vai ser assim, o paciente vai ter uma afasia, né? Alguma coisa desse tipo. Com hemiparesia, alguns sintomas focais. Então, demência não é demência, isso aqui nem é um quadro de demência, é um quadro agudo. Aqui eu vou pensar em delírio, né? Então, a letra B, a letra C, a letra D não tem sentido, tá vendo? Já descarto de cara, não tem nenhum sentido. Então, só pode ser a letra A. Né? Agora, ele é meio mal escrito, né? Excluir a possibilidade de delírio. Se eu falo isso para você, eu estou dizendo que eu não vou considerar o delírio, né? Excluir a possibilidade de delírio. Tá mal escrita.
excluir a possibilidade de delírio. Da forma que você lê, você pode interpretar de um jeito errado. Né? Acho que faltou alguma coisa, ser melhor escrita essa. Quando eu li a primeira vez, eu entendi. Quando eu li recentemente, eu não interpretei da mesma forma. Estou lendo ela de diferentes formas, entendendo, né? Pedindo à firma que traga a lista completa de medicações em uso pelo paciente. Excluir o quê? Ver se é ou não delírio. Essa é a ideia, né? Mas não é excluir, dizer, não é delírio. Já excluo de cara, não. Excluir depois de observar. Deveria ser escrito assim. Excluir a possibilidade de delírio após a observação da lista de completa de medicações em uso pelo paciente. Poderia ser descrito dessa forma. Tudo bem, só poderia ser a letra A. As outras não têm nenhum sentido. Então, resposta, letra A. Certo, meu amiguinho? 29. É bom, né, não? Eita, live massa. Menino, como é bom fazer live disso daí. Eita, como é bom o cara saber das questões e fazer a live. É muito bom. Olha que eu fiz essas questões aqui 10 minutos antes daqui. Eu ainda lembro de tudinho, né? Massa, né? Massa. Ó, eu na minha vida, eu vou me tornar um cara expert em fazer as questões de revalida, né? Eu vou ter essa expertise. Cada vez mais que eu vou fazendo questões, repetindo live, fazendo junto com vocês, eu vou ficando melhor. E eu vou sabendo explicar melhor a questão, eu vou vendo mais coisas, cada vez eu faço melhor. E por isso que eu repito as lives. A gente já fez uma semana revalida 2.0. Eu já fiz a prova de 2017. Mas eu repito. Por quê? Porque isso me ajuda a melhorar, ajuda a vocês, porque eu tenho novos insights, eu já conversei com outras pessoas, já aprendi, e aí vem melhor a live. Então, a cada nova vez que eu faço a prova de 2017, eu melhoro muito o jeito de fazer, né? Tanto que cada vez eu faço em menos tempo. Eu acho que essas 10 questões eu fiz em poucos minutos, bem rapidinho eu fiz essas 10 questões, foi muito rápido, né? Então, a mesma coisa com você. Se você fizer as questões várias vezes, cada vez vai ficar mais fácil de você fazer. É por isso que eu digo, o segredo é fazer as questões, né? Agora, você tem duas formas de fazer questão. Você tem ela dividida por temas e ela de uma vez. Quando você faz dividido por tema, você está estudando o tema. Então, fazer dividido por tema, ele ajuda você a aprender aquele determinado tema, porque você vê como é que ela é cobrada no Revalida. E fazer ela de uma vez, ela ajuda na sua velocidade, ela ajuda em todos esses aspectos de fazer a prova, né? Então, eu aconselho fazer dividida por tema e depois aí também fazer de uma vez, assim, mas marcar o tempo. Eu aconselho, dependendo do seu nível de preparação, e fazer isso várias vezes, né? Então, com certeza você vai melhorar muito. É isso que acontece comigo. Eu sou muito preguiçoso. Na verdade, não sei se sou preguiçoso. No meu caso, eu fico protelando as coisas. Eu sempre deixo para depois. Quando eu faço essas lives, eu me obrigo a estudar. Tanto para a prova teórica como para a prova prática. E o projeto 8 em ponto que eu faço as duas. Então, eu sou obrigado. Não tem como chegar aqui sem saber para dar a live para vocês. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que saber, eu tenho que entender e eu tenho que saber resolver as questões. Eu sou obrigado. Então, eu me obrigo. Meu sistema límbico aí, ele tá lascado comigo. Porque eu digo, você vai querer passar vergonha ou você vai querer estudar? E aí eu acabo estudando, porque eu tenho que estudar, né? Porque como é que eu vou fazer a live? Como é que eu vou aparecer para... Tem live minha, que depois de um tempo, né, quando eu deixo, tem mais de 1000 visualizações. Então, como é que eu vou... Imagina a responsabilidade que é fazer uma live para 1.500 pessoas. Lá no curso de SUS, tem live minha, tem aula minha, que tem 5 mil visualizações. Então, é muita responsabilidade fazer um negócio desse aqui. E eu tenho noção disso. Eu tenho que dar a informação correta. É por isso que vocês, às vezes, reclamam, porque eu não posto direto, assim, logo que eu gravo, mas eu tenho muita responsabilidade. São 5 mil pessoas, das 18 mil que fizeram, foi 18 mil, acho que foi 16.500, mais ou menos, que fizeram revalida. Então, é muita gente. É muita responsabilidade. Não tenho como não revisar as lives, né? Então, entenda aí, né? Muito bom usar, ó. A André tá dando uma dica aqui, ó. Ela diz assim, ó. Tem um aplicativo que tem as provas do INEP e você responde por tempo. Olha, tá vendo? Ou seja, existe uma overdose de material. Você tem material até umas horas aí, tudo que ajuda você. Então, faça tudo que lhe ajude. Tudo que lhe ajude, você faça. Para que você responda melhor. 29. Uma mulher com 25 anos de idade, provinda da região nordeste do Brasil,
na 16ª semana da sua primeira gestação, é atendido na unidade básica de saúde para a realização do pré-natal. Referindo discreto exantema com prurido há 2 dias, acompanhado de um episódio de febre 38 graus, com poliartralgia discreta. Ao exame físico, apresenta temperatura axilar de 37,8, hiperemia conjuntival, frequência respiratória de 18, frequência cardíaca de 80, com exantema difuso discreto. Realiza a prova do laço, o resultado mostra-se negativo. Não se constataram visceromegalias e outros sinais ou achados ao exame físico. Estou pensando aí em dengue, zika ou chikungunya, né? Considerando a hipótese provável de infecção viral e realizada a notificação compulsória de suspeita da clínica de infecção por zika e dengue, a conduta médica indicada é: letra A, solicitar a paciente o retorno diário ao UBS com monitoramento domiciliar da temperatura para acompanhar a evolução clínica e laboratorial com realização de hemograma completo e funções hepática e renal sequenciais. Letra B, solicitar imediatamente pesquisa de infecção por Zika vírus, por RT-PCR e dengue, por antígeno NS1, além de recomendar à paciente a adoção de medidas de proteção pessoal e familiar para minimizar a exposição ao vetor. Letra C, encaminhar a paciente ao serviço de saúde de referência para a gestação de alto risco, sugerindo investigação das hipóteses de infecção por Zika vírus ou de dengue e solicitar exame ultrassonográfico obstétrico. Letra D, solicitar avaliação complementar e sequencial de plaquetas em unidade de pronto atendimento e sorologia para infecção de Zika vírus no 6º dia dos sintomas, orientando a paciente acerca dos sinais de alerta. E aí, o que vocês marcariam? Letra A, B, C ou letra D? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Vamos lá. Vou esperar até o 6º dia para fazer a sorologia? Não, se tem a pesquisa do agente já nos primeiros dias, eu não vou fazer sorologia, não vou esperar, né? É uma paciente grávida que tem alto risco. Alto risco por apresentar... Não tem alto risco, na verdade, mas ela é categoria B, né? Independente da prova do laço, ela já é categoria B. Então, letra D não é o correto. Letra C, encaminhar a paciente ao serviço de saúde de referência para gestação de alto risco, sugerindo investigação das hipóteses de infecção por Zika vírus ou de dengue e solicitar exame ultrassonográfico obstétrico. Deixa eu ver com quantas semanas ela está. 16ª semana de gestação. Está errado, né? Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer... Não é de alto risco a paciente, né? Ela é tipo B, então não é de alto risco, não tem dores abdominais, não tem questões aí que vão fazer a gente dizer que é uma gestação de alto risco. Gestação de alto risco é quando tem síndromes hipertensivos. Então, letra C não é. Ou alguma doença grave, né? Limitante. Letra C está errada. Letra A, solicitar a paciente retorno diário ao UBS com monitoramento domiciliar da temperatura para acompanhar a evolução clínica e laboratorial com realização do hemograma completo e funções hepáticas e renal sequenciais. Não! A gente vai fazer a letra B. Solicitar imediatamente a pesquisa para Zika vírus, já que eu posso, não tenho o PCR para fazer. E dengue, já descarto de cara, né? Recomendar a paciente a adoção de medidas de proteção pessoal e familiar para minimizar a exposição ao vetor. Então, vou pesquisar se a paciente tem ou não a infecção. Eu não tenho essa possibilidade, né? Então, pesquiso. Já faço aí, já que ela é categoria B. Resposta letra B. Então, não vou esperar nem a sorologia, nem vou pedir já fazer o tratamento. Vou pesquisar se a paciente tem ou não Zika e dengue. Resposta letra B. E mais um aqui agora. Um lactente, 3 meses de vida, atendido na 3ª consulta em unidade básica de saúde. Segundo o prontuário do paciente, ele nasceu a termo por meio de parto normal, pesando 2,950 kg e medindo 49 centímetros, sem intercorrências e tendo alta após 24 horas do nascimento. Pré-natal sem alterações. As emissões otoacústicas evocadas, realizadas 2 vezes, e o potencial evocado de tronco encefálico mostraram-se alteradas. Respostas não satisfatórias. Foi realizado um novo potencial evocado do tronco encefálico e o resultado mostra-se normal. O exame físico atual não apresenta alterações, assim como o crescimento e desenvolvimento da criança. Na situação descrita, a conduta adequada é o acompanhamento audiológico da paciente na unidade. Tem 3 meses. Como é que você vai fazer uma audiometria com 3 meses? O que é audiometria? Audiometria é aquele exame que você faz o apito e a criança levanta a mão. Se for um BERA, por que a gente faz o BERA, o PEAT, que é esse do potenciais evocados? Porque a criança não tem como responder. Não é isso?
criança não tem como responder. Então, eu vou fazer aí a criança maiorzinha, né? Tem que fazer uma criança maiorzinha. Não fazer com 3 meses de vida. A criança nem mal sustenta o pescoço. Como é que eu vou fazer uma audiometria? Então, já foi feito, ó. Você fez as emissões 2 vezes, deu alterado. Fez um Bera, deu alterado. Depois você fez de novo e deu bom, normal. O que pode acontecer? O Bera, o PEAT, potenciais evocados, auditivos, ele pode estar alterado no começo. Por quê? Porque a criança não tem maduração neurológica ainda. Então, pode ser que aos 4 meses dê normal, que foi o que aconteceu. Foi feito aí de novo e deu normal. Se deu normal, então a criança não tem nenhuma alteração da via central. E outra coisa, o Bera, ele é feito via auditiva, então tem resposta auditiva também. O sonzinho ele vai aqui e ele mede os potenciais. Então, se tivesse alguma alteração condutiva ou sensorial, a gente detectaria no Bera se era condutiva ou sensorial. A gente faz as duas coisas no Bera. Existe um estímulo auditivo e é captado pelos eletrodos. Então, essa criança não tem alteração. Então, deu um falso positivo nos potenciais, nas emissões otoacústicas, e no Bera deu a primeira vez alterado por imaturidade neurológica, mas depois deu normal. Então, onde é que eu vou ver essa criança? A criança é normal. Então, eu vou ver na unidade básica e vou somente fazer a observação do desenvolvimento. Não preciso fazer o atendimento conjunto com o especialista. Vai ser na unidade básica a observação do desenvolvimento normal da criança. Se a criança é normal, já deu o teste normal. Resposta letra C. Entendeu aí? As emissões evocadas, geralmente elas podem dar alteradas por algum resto placentário, alguma coisa no ouvido, e elas podem dar falso positivo também. Aí por isso se faz o Bera, para poder ver a via condutiva e neurosensorial. No caso do Bera, deu primeiro alterado por quê? Porque estava imaduro e depois deu normal. Quando deu normal, é normal, acabou-se. Não tem, a gente repete ali para ver se vai dar normal ou alterado. Então, normal. Beleza? E aí, meu amiguinho, minha amiguinha? Você gostou da live? A live foi legal para você? Amanhã nós temos aí a live 4, né? Amanhã, quinta-feira, live 4. Nos vemos aí na nossa próxima live aqui, né? Se você gostou da live, escreve #LiveTop. Se você ficou desde o começo até o final, você me aguentou 55 minutos, escreva aí, #até o fim. Se você é o cara que vai passar no Revalida, meu, você tá já certo. Não tem negócio de, não sei se vou passar. Não, você já sabe que vai passar. Escreva aí, #Noia, meu amigo. Né? Então vamos embora. Vamos meter uma voadora nos peitos dessa prova e vamos passar. Vamos embora. Semana que vem, Maratona Revalida, dias 15, 16 e 17 de março. Semana que vem, né? Às 8 horas da noite. Marca aí no seu horário, já tudo certinho. Tchauzinho para vocês. Tchauzinho para todos. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês.